Adriana, para controlar fungos existem fungicidas, para controlar bactérias existem bactericidas, vírus tem algumas formas aí preventivas. E no nematóide, como é que funciona? Hoje nós temos produtos que você aplica no solo e eles controlam o nematóide. Essa variedade grande de espécies e raças é algo que facilita a resistência deles. E aí, como que chegou agora o advento de produtos biológicos? A gente sabe, eu já trabalhei com algumas empresas que têm alguns metabólitos que, na maioria das vezes, são nematostáticos. Se eu falar alguma coisa de errado aqui, você me corrige, hein? Sim, Ele sim. não mata o nematóide, mas impede a sua multiplicação. Como é que está hoje esse espectro geral de processo, tanto de aplicação quanto de manejo dos nematóides, principalmente em grandes culturas, né? Em soja, milho, algodão. Sim, então hoje o controle, né, que você já começou falando dos biológicos, eu costumo falar que a gente está na era dos biológicos, né? A gente tem inúmeros produtos ótimos no mercado aí, com atuação de diferentes micro-organismos, né, fungos e bactérias para o controle de nematóide, e a gente já está evoluindo para essa questão dos metabólitos que você falou. Então hoje a gente, além de considerar o controle direto de alguns controladores biológicos, a gente também leva em consideração a questão dos metabólitos, da repelência, que cada micro-organismo vai provocando ali no sistema radicular, né? Onde ele coloniza e vai ajudando no controle do nematóide. Então, essa é uma parte que está evoluindo muito, né? Tem se estudado muito e eu acredito que é muito promissora. E a forma de aplicação? Isso vai via semente? Tem que ser feita uma aplicação foliar? Quais são os métodos hoje de aplicação dessas tecnologias para o controle dos nematóides? Olha, Rogério, hoje, basicamente, a gente faz em suco ou em tratamento de semente, né? Mas a gente já tem estudos para novas modalidades de aplicação. Aplicação em barra, junto com herbicida, junto com outros produtos, aplicação no pivô. Então, já vem se estudando mais para entender melhor se essas novas formas de aplicação também vão apresentar eficiência no controle do nematóide. Perfeito. E quando a gente fala em manejo, a gente tem que entender que não é a presença ou a ausência. Existe um nível de dano econômico, como a gente avalia, por exemplo, o percevejo, para cigarrinha. Como que isso é mensurado? Porque é diferente de você estar olhando a parte de cima da planta e ver o início do problema. No nematóide, quando a soja começa a murchar ou apresentar alguns sintomas que você acha que é deficiência, já era. O problema naquela reboleira, naquele talhão, já está instalado. Como é que você faz para definir esse processo de manejo? Ou tem que ser sempre preventivo? O ideal seria o preventivo, né? Mas a gente sabe que na prática não é fácil. Não é bem assim, é exatamente o que você falou. Quando o nematóide apresenta essa reboleira, que é a distribuição irregular dele no campo, o nível dele já está alto no sistema radicular e a planta já está refletindo os sintomas na parte aérea. Então, o produtor já tem um problema na área dele. O ideal seria fazer um mapeamento, né, coletas e fazendo um mapeamento das áreas para monitorar essa população, esse nível de população. Mas na prática não é assim que funciona, porque o produtor, se ele não tem sintoma nenhum, tudo bem, para ele não tem problema. Ele só vai atrás de uma ajuda quando ele já vê o sintoma na área. E se você for pensar, não está de tudo errado, né? Porque realmente, se está tudo bem, sem sintomas, qual é o problema? Então, a gente tem esse nível de dano, e eu costumo falar muito, né? É a pergunta que a gente mais escuta aqui no laboratório, é esse: qual o nível de dano? Que o produtor quer receber um laudo com uma tabelinha e acima de 500, abaixo de 500 e direcionado. Seria um mundo perfeito, mas eu costumo falar que não tem nível de dano, e aí o nível de dano, na verdade, tem de acordo com cada região, com cada propriedade, com cada tipo de solo, com a experiência de cada pesquisador em determinadas regiões, né, nas variáveis. Por quê? Em certas situações, dependendo da saúde do solo, você pode ter uma população mais elevada e não apresentar nenhuma perda ainda, nenhum nível de dano. Em outras situações, em solos pobres, uma população bem abaixo, você já tem perda de produtividade. Então, não dá para a gente taxar um número. A gente tem um direcionamento, lógico. Se eu faço uma análise da sua área e dá ali 10 mil nematóides, 5 mil nematóides, eu sei que é problema. Mas se for um nível mais baixo, é difícil a gente direcionar. Mas o que o produtor tem que ter em mente é o seguinte: ele tem nematóide,
ele vai ter que manejar. Hoje a população é baixa, não está tendo perdas de produção, mas ele vai ter no futuro. Uma vez presente na área, ele vai ter que cuidar, ele não tem um outro caminho. Então aí cabe a ele começar o preventivo, né? O preventivo antes de chegar nesse nível alto. Ou ele monitorando e assim que essa população for aumentando, ele começar o manejo dele na área. Então não tem para onde correr.